Irmãos, a paz do Senhor. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus, capítulo de número 10. Mateus, capítulo 10. Quem puder se colocar de pé, lemos a palavra de Deus. Nós vamos ler, irmãos, a partir do primeiro versículo até o versículo de número 15. Mateus 10, 1 ao 15. Bem, a palavra do Senhor diz assim: e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro Simão, chamado Pedro, e André seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritano, mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. E quando entrardes numa casa, saudai-a, e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que, no dia do juízo, haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Até aí a palavra do Senhor. Querido e eterno Deus, graças te damos por estarmos mais uma vez reunidos na tua presença, adorando o Senhor, que é digno de toda a honra e de toda a glória. Agradecemos ao Senhor já pela ministração maravilhosa através dos louvores, onde, Senhor, a presença do Senhor pôde ser percebida por cada um de nós. E agora, Senhor, estamos diante da tua santa palavra e continuamos na mesma dependência do teu Espírito Santo, para que o Senhor, meu Deus, aplique esta palavra ao nosso coração, nos faça compreender a tua vontade, fortaleça-nos, ó Deus, assim oramos, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, nós estamos numa sequência de pregação, de mensagens do Evangelho de Mateus, continuamos ainda nessa sequência. Os irmãos vão lembrar que o último domingo nós pregamos o finalzinho do capítulo 9, onde Jesus ele olha para uma multidão de pessoas, e essas pessoas vão até o Senhor Jesus, e Jesus cura aquelas pessoas, expulsa os demônios. Mas Jesus teve compaixão daquela multidão, porque via aquela multidão como uma multidão de ovelhas sem pastor. E ele
ainda orientou para que os seus discípulos orassem para que Deus enviasse trabalhador para a seara, porque ele disse que a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Na verdade, a obra que Deus tem para realizar na vida do homem sempre será uma grande seara. E uma grande seara porque há muitas pessoas que Deus já alcançou e que Deus ainda vai alcançar, que até no momento talvez estejam como ovelhas perdidas, sem pastor, sem direção, mas o Senhor continua operando a salvação em muitos corações, assim como um dia o Senhor operou a salvação nas nossas vidas. Só que agora Jesus, até então ele estava pregando e curando, e agora ele chama os seus 12 discípulos e dá uma missão para os discípulos. E aqui, meus irmãos, nós já podemos começar a aprender com essa passagem, que antes da missão ser dada, Jesus ele chama. Existe um chamado primeiro. Muitos são aqueles que serão chamados por Deus e comissionados para levar também o evangelho àqueles que ainda estão longe. Muitos serão chamados por Deus e comissionados para levar a bênção àqueles que estão precisando. Então o Senhor continua chamando vidas, assim como o Senhor chamou os seus 12 discípulos primeiro. E o Senhor chama os discípulos, e nós aprendemos aqui que esses discípulos recebem então a missão do Senhor Jesus de ir levar o evangelho, de pregar a palavra do reino de Deus. E é interessante que o Senhor Jesus dá uma direção onde eles não deveriam entrar nas cidades dos samaritanos e nem deveriam ir para os gentios, pregar para os gentios. Quando nós lemos essa passagem, pode soar um pouco estranho para nós. Por que Jesus deu essa orientação para que os apóstolos não pregassem para os gentios naquele momento e nem fosse atrás dos samaritanos, mas fosse antes as ovelhas perdidas da casa de Israel e anunciasse para eles: o reino é chegado. Porque, meus irmãos, Israel aguardava a promessa do Messias. Israel estava aguardando a promessa do Messias, e Jesus estava ali como Messias de Israel. Jesus foi enviado primeiramente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso não significava que as demais pessoas ficariam excluídas do direito ou da bênção de Deus, assim como não ficaram, porque nós vamos perceber que samaritanos e gentios são incluídos no reino de Deus quando a igreja nasce, e o Senhor então começa a salvar samaritanos e gentios. E é interessante isso, porque quando nós observamos o Atos dos Apóstolos, nós percebemos ali alguns Pentecostes que são registrados no Atos dos Apóstolos. O primeiro Pentecostes é sobre os judeus, aqueles que estavam reunidos no dia da festa de Pentecostes, judeus, e eles recebem a bênção de Deus. Os discípulos recebem ali o poder de Deus, o batismo com o Espírito Santo, a igreja nasce, os sinais acontecem de forma extraordinária, mostrando e marcando aquele momento especial do nascimento da igreja. Mas o Senhor ainda tinha
que incluir no reino aqueles que não eram judeus. Aí nós vamos perceber que isso acontece quando Pedro é chamado para pregar para Cornélio, que era um gentio, e Pedro vai pregar para Cornélio. Quando Pedro está pregando para Cornélio, que era um gentio, o mesmo Espírito que desceu sobre os discípulos no Pentecostes também cai sobre os gentios. Pedro fica maravilhado ao ver que os gentios também estavam recebendo o mesmo poder, e aquilo era necessário, porque era um sinal para que os apóstolos não tivessem dúvida alguma de que os gentios não ficaram fora do plano de Deus, mas estavam igualmente sendo incluídos no plano e no reino de Deus. Depois nós vamos ver um Pentecoste acontecendo também em Samaria. Da mesma maneira, o poder de Deus desce sobre os samaritanos, para não ficar dúvida nenhuma de que os samaritanos também não ficaram excluídos do reino de Deus, mas foram incluídos também no reino de Deus pela mesma graça. Mas nesse momento, nesse contexto específico, eles precisavam ir atrás das ovelhas perdidas da casa de Israel. E é interessante, meus irmãos, que quando Jesus envia os discípulos, Jesus dá autoridade para eles curar os enfermos e expulsar os demônios. E uma coisa nós precisamos já pensar de nisso, porque nesse contexto, especificamente para os apóstolos, todos eles receberam poder para curar, poder para fazer milagres, todos eles, sem exceção. Mais adiante, Jesus chama mais 70 e também dá autoridade a eles da mesma maneira. Mas quando nós chegamos no contexto da igreja, onde os dons são distribuídos segundo a vontade de Deus, aí nós vamos perceber que, embora a igreja toda fosse batizada com o Espírito Santo e recebesse o poder de Deus, nem todos os membros tinham o poder de operar milagres, apenas alguns. Nem todos tinham o poder de curar, apenas alguns. Mas todos eram igualmente importantes na obra de Deus e na proclamação do reino de Deus, como parte integrante de um mesmo reino. Aqui nós percebemos também algo que nós precisamos aprender, é que o Senhor Jesus, Ele capacita aquele que Ele chamou. Quando o Senhor Jesus vai dar uma missão, antes dele entregar a missão, Ele capacita. O Senhor não chama alguém porque Ele tem capacidade, né? Ninguém é chamado porque é alguém muito especial, muito capacitado. A capacidade no reino de Deus vem do próprio Deus. É a graça de Deus que capacita aquele que o Senhor chama para realizar a sua obra. Eles não eram pessoas especiais. Quando nós olhamos aqui a lista desses 12 que Jesus chama e dá autoridade, nós vamos perceber como que Deus usa pessoas comuns para realizar a sua obra. Pedro era aquela pessoa impulsiva, aquela pessoa que age no rompante. Pelo menos antes era assim. Primeiro agia, depois pensava, né? Hein?
Era reativo. Reativo. Primeiro agia, depois via o resultado. E às vezes o resultado nem sempre era tão bom, né? Aquele momento quando Jesus fala que ele ia para o Calvário, Pedro, não, senhor, de jeito nenhum. E Jesus olha para Pedro e fala assim: para trás de mim, Satanás. Em outra ocasião, quando eles estão para prender Jesus, Pedro arranca da espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Será que cortou a orelha porque ele era bom de mira ou porque ele era ruim de mira? Eu acho que é porque ele era ruim de mira, porque ele bateu mas pegou só a orelha. E Jesus foi lá, pegou a orelha de volta, colocou no lugar. O reino não é para isso. O reino de Deus não é para isso. E nem é realizado pela força humana. Então Jesus capacita. Pedro era essa pessoa impossível. Mateus era o publicano, aquele que para o seu povo era indigno de conviver com ele, porque cobrava impostos para os judeus, para os romanos, cobrava do seu próprio povo, ocupava um cargo que não era tão bem visto na época, até mesmo porque muitos deles, segundo a informação, tinha a prática de cobrar abusivamente, talvez extorquir, não sei. Então, a Bíblia não diz que Mateus fosse uma pessoa assim, mas ele participava de um cargo que não era bem visto. Mas Jesus chamou ele e deu autoridade a Mateus também. Tomé, por que não falar aqui de Tomé? Tomé é aquele difícil para crer. Quando Jesus ressuscita, ele só pôde acreditar na hora que Jesus botou a mão e falou assim: vem cá, Tomé, toca aqui na minha mão, toca no meu lado, você vai ver que sou eu mesmo. Tomé, bem-aventurado o que não viu, creu. Difícil para crer. Mas Tomé recebeu o mesmo poder e autoridade para expulsar demônios aqui e para curar as pessoas. Simão Zelote. Os zelotes são aqueles que queriam se revoltar contra a dominação romana e conquistar a libertação do seu povo pela espada, né? Simão também foi escolhido para Jesus para fazer parte dos 12. E por que não dizer Judas? Aquele que Jesus sabia que iria traí-lo, aquele que roubava das ofertas que era entregue na bolsa, colocava-se na bolsa, porque ele era o tesoureiro. Mas mesmo Judas também recebeu autoridade e poder para expulsar os demônios, para curar os enfermos. Que coisa extraordinária, né? As coisas de Deus, às vezes, ela é difícil da gente compreender. Às vezes você vê operação acontecendo na vida de pessoas que você olha assim: como é que pode isso? Economia de Deus, né? O poder da missão, meus irmãos, não estava nos homens, mas estava no Senhor Jesus, aquele que os enviava. O poder não estava neles, estava em Cristo, na autoridade de Cristo. Cristo deu a eles autoridade para ir. O que nós podemos aplicar na nossa vida aqui com isso? Deus não procura pessoas perfeitas, mas pessoas dispostas a serem transformadas e usadas por Ele. Jesus não está procurando pessoas perfeitas, e é por isso que todos nós estamos aqui. Mas um dia Ele encontrou em nós pessoas dispostas
para ser transformada pelo poder do Evangelho e seguir sendo usado por Deus para levar avante a mensagem do reino. Aprendemos no versículo 5 e 6 que eles tinham uma missão específica e temporária, como eu já disse, que não era no momento para samaritanos e nem para gentios, era exclusivamente naquele momento oportunidade para as ovelhas da casa perdidas da casa de Israel. A missão, quando Deus dá, sempre tem propósito e sempre tem uma direção, e nós precisamos sempre buscar do Senhor discernimento para entender o propósito e a direção de Deus na nossa vida, para levarmos avante aquilo que Deus requer de nós. Outra coisa que nós podemos entender aqui, no versículo de número 7, nós encontramos: e indo pregar e dizendo, é chegado o reino dos céus. Então eles foram enviados com uma missão: curar os enfermos, expulsar os demônios, mas principalmente pregar o reino dos céus, pregar que é chegado o reino dos céus. A mensagem central era o reino dos céus. A mensagem central era o reino de Deus. É chegado o reino dos céus. A prioridade não era os milagres. Os milagres, no contexto ali específico, tinha uma importância muito grande, porque além de mostrar a bondade de Deus, a benevolência de Deus em aliviar o sofrimento humano, tinha o propósito de dar veracidade à mensagem pregada sobre o reino dos céus. Os milagres naquele contexto era uma confirmação de que os discípulos estavam ali anunciando um rei poderoso. Os milagres então deveriam ali chancelar a mensagem. Mas a prioridade não era os milagres, mas a mensagem, a proclamação da mensagem. O reino estava presente na pessoa do Rei Jesus. Como que nós podemos aplicar isso para nós? A igreja não pode substituir a pregação do Evangelho por experiências, porque as experiências acontecem, porque Jesus continua curando, porque Jesus continua operando, porque Jesus continua libertando. As experiências acontecem, porque nós estamos no mesmo reino de Cristo, porque nós recebemos o mesmo Espírito Santo. Mas a igreja não pode substituir a pregação do Evangelho por experiências. Há muitos lugares que a pregação do Evangelho já não é tão importante, desde que tenha experiências. E as pessoas vão atrás, não para ouvir a palavra de Deus, a mensagem de Deus, mas porque querem ter uma experiência. Então, meus irmãos, a igreja ela não pode substituir a pregação do Evangelho também por entretenimento, diversão. Estamos vivendo o momento da Copa do Mundo. Algumas igrejas estão reunindo dentro do próprio local de culto, com todo mundo uniformizado, um telão na frente, para as pessoas assistirem e festejarem, comendo pipoca, assistindo o jogo do Brasil e dando grito
quando o gol acontece. E o pior, né, irmãos? Que muitas vezes essas pessoas que gritam quando o gol acontece são pessoas que num culto têm dificuldade de dar glória a Deus. Quando num culto tem dificuldade de levantar para fazer uma oração, mas para gritar gol e festejar, soltar foguete, não tem dificuldade nenhuma. Nós lemos aqui, meus irmãos, a lista do primeiro time de Jesus. 12 pessoas. Mas sabia que tem muitos cristãos que, se você perguntar qual é o nome de cada jogador da Copa, da seleção agora, eles vão citar de cor. E olha que na seleção, de última hora vai chamando as pessoas, mas eles sabem de cor nome de todos eles. Mas se você perguntar assim, fala a lista do time de Jesus, primeiro time dos 12, você pode ter certeza que tem muitos cristãos que não vão ter condição de responder. Aí nós percebemos, irmãos, como que a mensagem do reino ela é muito importante, porque as pessoas não estão valorizando a mensagem do reino de Deus, não estão valorizando o evangelho e estão às vezes mais preocupados com o entretenimento do que com a mensagem do reino. A mensagem, a pregação do evangelho não pode ser substituída por prosperidade. O centro da mensagem continua sendo Cristo e seu reino. Cristo e seu reino. O versículo 8: os sinais serviam para confirmar a mensagem: curai os enfermos, limpai os leprosos. De graça recebestes, de graça dai. Eles receberam tudo de graça: poder, autoridade para fazer acontecer esses milagres. Mas eles não poderiam usar desse poder e autoridade para cobrar, para vender a bênção. Eles precisavam compartilhar de graça aquilo que eles receberam pela graça de Deus, sem pagar nada por isso. O que nós aprendemos com isso? Que o evangelho não é mercadoria para ser vendida. O evangelho não é mercadoria como tem se transformado em muitos púlpitos por muitos pregadores que transformaram o evangelho em meio de enriquecimento. Não é isso. O que recebemos gratuitamente de Deus não pode ser transformado em comércio religioso. E o versículo 9 e 10, versículo 9 e 10 diz assim: não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Coisa maravilhosa, né? Jesus manda eles agora sair para pregar de graça. Não pode cobrar para pregar. E tem uma coisa, né? Jesus não permite levar suprimento. Tinha que sair praticamente sem nada. Não podia levar dinheiro, ouro, prata, nada disso. E aqui o que nós aprendemos com isso? Hein? Deus é provedor. A irmã enfatizou a providência de Deus no louvor aqui. Deus é provedor. Eles precisavam entender isso, aprender isso e testemunhar disso. O Deus desse reino é um Deus provedor, que sustenta o seu povo, que não deixa o seu povo desamparado, mas sustenta o seu povo. Aonde eles entrassem numa casa
e ficassem, enquanto eles ficassem naquela casa para ensinar sobre o reino de Deus, aquela casa deveria alimentá-los. Eles não podiam cobrar, mas aquela casa deveria alimentá-los, sustentá-los. Por quê? Porque digno é o trabalhador do seu salário. E o trabalho deles, naquele momento, era anunciar o reino. Eles deixaram para trás o seu sustento, o barco, a rede de pesca, para seguir Jesus e anunciar o reino. E era justo que eles fossem sustentados enquanto pregavam e ensinavam naquela família, naquela casa. E assim o Senhor sustentava e mostrava e trabalhava também a bênção do compartilhar, a bênção da generosidade, porque a família recebia o espiritual, mas também compartilhava o material para sustentar aqueles que estavam pregando. O que nós aprendemos com isso, meus irmãos? Que o servo de Deus deve confiar mais na fidelidade do Senhor do que nas suas próprias reservas. Não leva ouro, não leva prata. Por quê? Porque eu vou sustentar. Às vezes nós confiamos muito naquilo que nós possuímos, a nossa reserva, né? Mas o servo de Deus precisa aprender a confiar mais no Deus da providência. Sabe por quê? Porque reserva hoje ela pode estar muito boa. Dependendo da circunstância, ela pode ir lá embaixo. Mas se a nossa fé for no Deus provedor, com reserva ou sem ela, vamos continuar. Paulo experimentou isso, né? Quando ele escreve a sua carta aos Filipenses, ele fala assim: olha, hoje eu sei ter fartura, reserva, mas sei também ter escassez, sei que é necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Assim tem que ser a fé daqueles que se propõem servir a Deus. O versículo 11 e 15 nós encontramos: em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos até que eu vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a, e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz, mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para os Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. O que nós aprendemos aqui? Aprendemos, meus irmãos, que o Evangelho exige uma resposta. Quando o Evangelho é pregado, exige-se uma resposta. Alguém crê ou alguém não crê. E aquele que crê, repousa sobre ele a paz verdadeira que o Senhor tem para dar. Mas aquele que não crê, a paz retorna para quem está anunciando. E o juízo do Senhor permanece sobre aqueles que são descrentes. E um dia a cobrança chegará. E será uma cobrança mais dura para aqueles que receberam a luz e rejeitaram a luz, que tiveram a oportunidade de receber a luz do Evangelho e rejeitaram. Aqui nós vemos a responsabilidade de cada um diante de Deus. Ninguém permanece neutro diante do Evangelho.
ou recebemos a Cristo, ou rejeitamos a Cristo. Que situação, né? Louvado seja o nome do Senhor, porque um dia o Evangelho foi anunciado para cada um de nós que estamos aqui. Mas nós dissemos sim à mensagem do reino e experimentamos com isso a maravilhosa graça de Deus e a paz que habita no nosso coração e que não depende da circunstância. Não importa a situação que vivemos, que enfrentamos, nós temos paz, porque o Senhor nos deu paz. Encerrando, meus irmãos, que nós aprendemos aqui com essa mensagem, que Cristo chama antes de enviar. Primeiro Cristo chama e depois Deus envia. Deus usa pessoas comuns, graças a Deus por isso, senão nós não seríamos instrumentos na mão de Deus. A missão possui direção, a mensagem central é o reino. A mensagem central é o reino, não pode ser outra coisa. Os sinais confirmam a mensagem, o servo deve confiar na provisão divina. Aprendemos que o Evangelho exige uma resposta. E a grande pergunta não é apenas se estamos ouvindo a mensagem, mas se estamos respondendo ao chamado daquele que continua dizendo: ide e pregai. E aí, como nós estamos respondendo? O ide e pregai de Jesus, porque Ele espera não que o pastor pregue, também, principalmente, porque a Ele foi dado o ministério da palavra, mas o dever de falar do reino, de pregar sobre o reino, é dado a todo cristão. De graça recebestes, de graça dai. Amém? Que Deus abençoe a todos nós, aplicando a palavra do Senhor no nosso coração. Vamos estar cantando mais um louvor ao nosso Deus.